Muito boa tarde a todos vocês que estão mais uma vez nos assistindo, nos acompanhando. Eu quero deixar o meu forte abraço para vocês. Muito obrigado aí pela audiência, vocês que estão nos acompanhando e acompanhando as nossas entrevistas, né? Hoje tem um convidado muito especial, a gente sempre fala nos nossos vídeos o agradecimento a ele, o José Carlos Bispo da Paz, presidente do Sindicato Servidor Público de Hortolândia. Seja muito bem-vindo, Bispo. Eu agradeço pela oportunidade, né? E estamos aí para trabalhar e contribuir aí com a entrevista. Hoje nós vamos falar de um assunto que está movimentando a cidade de Hortolândia, que é o Descongela. No último dia 12, o presidente Lula ele sancionou a lei do Descongela, que era aquela lei 173 que congelava uma série de direitos dos servidores públicos a nível nacional. E o presidente Lula, muito assertivamente, foi lá e sancionou a lei do Descongela, algo que vocês já vinham brigando, né, Bispo, desde 2023, não é isso? Correto. Desde 2023 que nós fizemos um ofício tanto para o Zaratini através do Ney Prazeres, né, que nós apresentamos quando ele foi inaugurar um Campus Society lá em Nova América. Aí aproveitamos a oportunidade, fizemos um ofício, pegamos a assinatura de todos os diretores, né, e apresentamos para o Zaratini naquele período, né. Aí, momento depois, nós conseguimos, através do nosso vereador também, o Cezinha Brasil, através do PSB, protocolar um ofício para o Jonas Donizete, também protocolando lá naquele período. O Cezinha não era vereador naquele momento, mas tinha essa abertura de conseguir. Aí conseguiu, protocolando, e aí, a partir daí, começou as costuras em nível federal, né, junto aos deputados, né. Poderia ser mais rápido, né? Que aí não compactava muito a questão, as prefeituras, a questão financeira, né? Mas deu certo. Houve aí o avanço do Descongela. É isso aí. Eu estava conversando com o Bispo agora, antes da gente começar a gravar, e a gente fala, você aqui de Hortolândia, você e o Severino foram os únicos dois diretores sindicais da região. Aí a Brasília, inclusive, pediu uma lei específica para o servidor público, que hoje não tem lei, né, Bispo? O servidor em nível nacional sofre com isso, porque toda vez que você entra é nascível, né? E aí você tem que pedir um parâmetro. Eles pedem um parâmetro trabalhista para dar o parecer, né? Então você é órfão de pai e mãe no sentido de direito, né? Porque tem direito e não tem, né? Porque não tem uma lei específica mostrando a regra como que é a CLT trabalhista, né? Então o servidor nesse sentido sofre. Então nós fomos para essa discussão, né? E vários sindicatos estavam lá, maciço na região da Bahia e do Norte. A participação foi mais efetiva, né? Nós participamos aqui da região é só eu, né? Só o sindicato de Hortolândia que foi. Já da Baixada Santista, naquela região, foi muito sindicalista para lá. Isso favoreceu? Favoreceu. O debate foi bom, mas está parado, né? Discute até a 151, né? E infelizmente, até o momento, o servidor é órfão na questão de direito, né? Quando você fala que o servidor é órfão, é bom a gente lembrar que quando vocês se reuniram, junto, inclusive, quero mandar um abraço aí para o pessoal da Força Sindical, né? O pessoal da FUPESP lá de São Paulo, da Federação lá dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, na pessoa do Damásio, né? O saudoso Damásio, que está firme lá na luta, firme, né? Ele, o Fábio, o Fábio, a Cristina. Tem um pessoal aí que é firme na luta. Pichoxó, grande Pichoxó e tantos outros aí que trabalham tanto aí pelo funcionalismo público. Quando esse pessoal se organiza, ele começa a fazer força política em Brasília. Acho que talvez essa seja o maior legado, porque independentemente se a lei já foi ou não aprovada, está indo ou não, demonstra também aos deputados que falam, olha, nós existimos, nós estamos aqui e nós votamos, né? Se você está contra o funcionalismo público, se você
prejudica o trabalhador, essa conta um dia chega, porque você depende de voto. Essa união de vocês, embora, né, não tenha surtido ainda o efeito esperado, que é realmente uma lei específica do servidor público, ajudou a pressionar, inclusive para poder fazer essa liberação do descongela, porque se não houvesse toda essa movimentação em Brasília, o pessoal da Força Sindical e outras confederações, federações que estavam envolvidas, talvez já deram como perdido. Não precisamos mais descongelar nada, não precisamos preocupar com nada. E o que a gente vê foi essa preocupação também do Congresso e do Senado de falar, não, é justo, trabalhador, servidor público, durante a pandemia esteve à frente dos serviços públicos e é necessário a gente fazer valer esse direito. E hoje, né, para a nossa grata surpresa, recebemos a notícia aí que Hortolândia foi uma das primeiras aí cidades do país a já definir que a partir já desse mês de janeiro já vai ser contabilizado o período da Lei 173, a devolução dessa contagem do tempo, e algumas pessoas já fazem direito, inclusive, de receber dinheiro, né, Bispo? O que eu achei interessante disso tudo é porque a gente está buscando o direito, né? Direito de ter a contagem, né? Isso ampliou o leque, né? Porque além de pagar o direito, já está se discutindo o retroativo. Ótimo, né? Sim. Porque a minha preocupação era direito. Porque a preocupação também é os aposentados, porque aquele período, né, que a pessoa podia ter 5% no salário foi congelado, né? E agora facilitou por ter uma discussão de corrigir esse período, e ganhar 5% do salário, numa crise que nós se encontra, né, em questão do poder aquisitivo do trabalhador, né? Agora, eu acho até interessante descongela, né? Porque um calor desse descongelou mesmo, né? Descongelou. Né? Agora, colocamos na database, né, essa proposta, né, já tinha mandado um ofício para o prefeito referente ao descongela no dia 13, se eu não me engano. Não, foi antes. Não, dia 12 foi aprovada a lei, né? Foi aprovada a lei, dia 13. Dia 13, dia 15 oficializamos o ofício, e nisso o governo chamou, independente da database, que nós vamos estar discutindo a database a partir de fevereiro, né, porque foi aprovada agora, e protocolando, tirou praticamente da pauta para se antecipar o pleito, né? Isso aí para nós, para o trabalhador... se fosse discutido em fevereiro, provavelmente só receberia em março, né? Aí não, o prefeito falou, não, já que aprovou agora, tem um documento, já tá, não, vamos... Aí, através da secretária Ieda, já antecipou e vai ser para agora esse pagamento. É bom explicar para quem está nos ouvindo, que de repente não sabe como é que funciona esse contexto. O servidor público, a cada 5 anos de trabalho, ele faz jus aí a um benefício, 5%. Que a gente chama de quinquênio, né? Ele recebe 5% de aumento. O cara que às vezes, falta 1 ano e meio para me aposentar, mas eu não aguento mais, ou às vezes até por um problema, né, diferente, ele opta por se aposentar e ele não tem o direito, porque como tinha sido suspenso, né, de ter aqueles outros 5%, aquele outro quinquênio. Ele trabalhou o período, mas ficou uma lacuna ali naquele prazo. E agora, com o descongela, se faltava 1 ano e meio e foi descongelado um tempo maior que esse, 22 meses, ele passa a ter direito a fazer jus aos 5% de aumento. Então, isso vai afetar tanto quem está na ativa quanto quem está na inativa. Agora, é uma herança maldita, né? Vamos ser realistas com as coisas, porque você abre para uma classe que é servidor, tem o mesmo direito que os outros. Né? Abriu para saúde e para a guarda municipal. Isso já tinha sido aberto antes, né? Mas qual é a diferença dos outros trabalhadores? Os fiscais trabalham juntos, os professores trabalhou, e aí? Aí o que acontece? O que você está falando é bem interessante, porque assim, realmente o legislador falou assim, quem está na linha de frente é o pessoal da saúde e da guarda. Mas aí ele não viu que tinha educadores nos lugares trabalhando, fiscal, né? O encanador, o eletricista, a zanose, o resto não é servidor. É uma herança maldita, né? Para sair agora. Agora, por que eu falo uma herança maldita? Isso porque o Zezé, o prefeito, teve a sensibilidade de chamar e discutir e resolver o problema. Agora, tem prefeitura que não vai ter condições. Por isso que eu falo, uma herança maldita. Aí vai ver a questão de orçamento, né? Que é diferente uma cidade pela outra, né? A gente até apela que os prefeitos realmente
tenham essa atenção especial, porque fato é fato, trabalharam. Lógico, Né? sem Então, assim, dúvida. se trabalhou, acho que tem que ter o direito, todo mundo que trabalha tem que fazer Lógico, jus sem dúvida. aos direitos. E a partir do momento que você tem esse direito, ter que abrir mão de forma compulsória, como foi na Lei 173, realmente é muito triste. E outra, fora isso, quando teve o congela, né? E nós ficamos sem pagamento, né? Parou, não teve nem como se discutir dissídio, né? Reajustes, No né? reajuste, nada, zerou. Então, a primeira abertura que teve foi uma discussão muito tranquila junto ao poder público, né? Mas teve 11% de aumento. Depois, a diferença foi parcelada em 4 vezes, mais 10%. Hortolândia, inclusive, saiu na frente também nessa De época. todas Acho que foi a as terceira do do estado, se eu não me Estado. engano. Correto. Que, se eu não me salvo engano, foi a terceira do estado que pagou 100% das perdas Daquele período. de salário E para frente. daquele período, exatamente. Não tem outra cidade, tem cidade que nem pagou e tem cidade que ainda nem se discutiu. Eu me lembro que, se eu não me engano, aqui no estado de São Paulo, em 2024, havia greves em alguns municípios, exatamente pleiteando essas perdas salariais lá de trás. Tem cidades que realmente tem dívidas aí de mais de 30% de perda salarial do servidor público e não se conversa. Porque eu falo muito assim, o sindicato ele tem sim a prerrogativa de brigar, de ser aquele sindicato aguerrido, mas também tem que ser competente o suficiente para sentar na mesa, conversar e chegar num acordo, né, Bispo? A turma tem de saber separar, porque a turma começa a pintar o sindicato com um patinho feio, né? Não existe a questão que é um bolo, é um orçamento, né? Então você tem lá todas as prerrogativas, toda a responsabilidade. Poder público não foge. Então o que você tem que ter é o equilíbrio, né? Hortolândia não tem perda, né? Se você for discutir categoria, função é uma coisa. Mas na região metropolitana referência salário é tudo igual. O turma fala, não, mas lá paga mais, paga menos. Não, nós estamos falando de salário. Agora, se você discutir benefício, é um outro patamar. Lembrando que benefício não existe lei que exija. Não tem. Qualquer benefício, isso é importante deixar bem claro, porque as pessoas às vezes confundem. É normal, às vezes, a pessoa ligar e falar, mas em tal lugar tem tal benefício, em tal lugar não tem, mas não é lei? Não tem lei. Qualquer benefício é conquistado através das discussões, no caso do serviço público, com o sindicato da categoria. O que dá mais importância ainda, Bispo, do trabalhador entender essa informação e falar, preciso me unir ao sindicato para aumentar a força política, né? Força política e outra, né? Hoje, eu falo em todos os lugares que eu vou em discussão em sindicato, eu gosto de discutir direito. Em vista de outra cidade, nós, em questão de lei, nós está bem organizado em vista. Você pega em outra cidade, não tem plano de carreira. Aqui tem, né? E estamos trabalhando em cima disso. Então, muitos servidores avançou no plano de carreira, avançou. Tem algumas coisas que tem que ser corrigidas, está se corrigindo. Né? Inclusive a questão de insalubridade, essas coisas. Eu ia até dizer, né? Quer dizer, aqui em Hortolândia, a lei que definia o plano de carreira, inclusive algumas das progressões que o servidor está recebendo hoje, era de 2010. 2010. Aí passou um presidente, passou outro presidente, passou um prefeito, passou outro prefeito, e ninguém dava. Não. Foi em 2020 para 2021, na época ainda... Então, começou-se a discussão com o Perugini, e depois, né, infelizmente, o prefeito faleceu. O Perugini foi dada a progressão para 51 auxiliares de enfermagem. Que abriu a porta para se discutir os outros cargos. Agora, da 51, quantos sócios são? 2. Quantos ficaram sócios? Nenhum. Qual foi a margem de salário de cada um? R$1.000. R$1.000 a mais de salário, nem assim. Entendeu? Mas não estou entrando nesse método de discussão, mas tem que ser claro. As coisas têm que ser verdadeiras. Tá entendendo? Nós temos 4.000 servidores, 5.000 servidores. Quanto mais servidor, melhor é para se discutir e negociar. Uns falam, pô, vai ter festa do servidor? Custa dinheiro. Eu não posso pegar um dinheiro do servidor e fazer uma coletividade. Não é assim que funciona. Não é verdade? Agora, o servidor tem que ser mais participativo.
Eu gosto de lembrar, Bispo, porque às vezes falta um pouco de informação e aí a gente precisa estar sempre lembrando, até porque algumas pessoas nem sabiam, né? Uns a gente lembra, outros a gente realmente reforça e informa. Houve, há uns anos atrás, não me lembro o ano certo, já uma proposta de mudança da aposentadoria. Também foi o sindicato, junto com a Câmara de Vereadores, queria até que você falasse um pouquinho disso, que conseguiu, naquela ocasião, segurar, impedir que aquela alteração fosse feita, porque se provou depois, inclusive no futuro, que não ia resolver nada, só ia prejudicar o trabalhador que ia ter que trabalhar mais 2, 3, 5 anos a mais. E hoje a gente tem agora a segregação de massa, que garante uma estabilidade maior para o Instituto da Ortoprev, com a prefeitura sendo corresponsável pelo QCD. Com relação a esse trabalho lá atrás, feito pelo sindicato, de manutenção da questão da aposentadoria, para que não impactasse em aumento de anos de trabalho para o servidor público, como é que foi essa articulação aí? Bom, a gente já tem experiência, já passou pela Câmara de Vereador, né? Então, os vereadores, se pega uma boa maioria que está lá, é concursado, né? Então, vai prejudicar eles, né? Mas foi uma articulação, conversamos com os vereadores a necessidade, e aí nós fizemos 3 reuniões. Dos 19 vereadores, veio 15, né? Inclusive, no período, o Paulão era o presidente, assumiu a responsabilidade de fazer a comissão e fazer o estudo referente ao projeto de lei. Você fala o vereador Paulão, que Paulão, atualmente é vereador época, ainda. É vereador ainda. Na época ele fez isso. Então, o servidor participou, ia prejudicar os mais antigos, né? Que inclusive os que se iniciou do processo da emancipação, que assumiu a responsabilidade de ser servidor, né? Então, isso favoreceu, muitos conseguiu a aposentadoria, e esse projeto que está lá, para mim, já está caducado, já foi, é relevante. Por quê? No Congresso tem uma pior, né? Que é a PEC 32, né? A reforma, a 66. A 66 é a besta, né? E aí o servidor fica, às vezes, brigando por coisas pequenas, esquece dessas coisas maiores que está discutindo no Congresso. No Rio Grande do Sul tem um deputado que fez uma emenda retirando o que se diz respeito ao servidor público, mas não quer dizer que não possa pôr de novo. Então, a participação, nível nacional do trabalhador servidor tem que ser mais ativo. No quê? Tanto na Casa de Lei de vereadores, que hoje nós temos praticamente 8 vereadores concursados, isso é bom, né? E o servidor concursado e vereador, eles têm essa preocupação junto ao trabalhador, isso é importante, e consegue conversar com os outros vereadores a importância a não prejudicar o trabalhador. Mas em nível federal, nós temos de ter o representante, né? Se não for direto, que seja indireto, mas que tenha um compromisso com o servidor como um todo, para a gente estar discutindo o projeto de lei, né? Que dá garantia para o trabalhador servidor público, que não tem. Isso é importante salientar, você está entrando numa seara bem interessante. O servidor público, ele nem se filiar, se filia, ele está menos preocupado ainda com a eleição para deputado estadual e federal. Aí eles fazem a lei lá e destrói o trabalhador aqui. Prova disso, a própria Lei 173. Ficou aí 583 dias sem os devidos reajustes e o servidor pagando a conta e tendo que trabalhar na linha de frente. Aí nós temos a PEC 32, que eles chamam de reforma administrativa, mas que no fritar dos ovos eles querem prejudicar ainda mais o servidor público. Terceirizar tudo. E você tem a PEC 66, que quer acabar com a aposentadoria. Houve lá uma emenda, tal. Parabéns aí ao deputado do Rio Grande do Sul, não vou me lembrar o nome dele aqui agora, mas importante salientar assim, a participação do servidor ela é fundamental não só na estruturação e na manutenção do sindicato local, que vai estar ali lutando por ela e vai ter a força política dos seus associados para lutar pelos interesses dela, mas também quando o sindicato convoca a categoria para fazer um trabalho numa eleição para eleger pessoas que querem defender a categoria. Porque às vezes, mas aqui na minha cidade é pequenininha, não tem nenhum deputado, mas pegue alguém que esteja pelo menos alinhado com os interesses da categoria. A
a turma tem que tirar essa, como que eu poderia falar, né? Uma situação, a turma pintou o sindicato de uma tal maneira que todo mundo vê o sindicato como coisas negativas, né? O sindicato é de orientação, é de conversar, é de buscar a lei se dá o direito ou não, falar com a verdade. Não é para Entrar com ações se entrar for com as necessário. ações, entendeu? Tem prefeitos e prefeitos, entendeu? Então tem que ter esse diálogo. Você pega lá Valinhos, tem uma perda de 35%. A turma vai, eu quero os 35%, não vai ter. Tem de arrumar caminhos, como vai negociar. Né? O Santos lá, como presidente lá, sofre, porque é falta de entendimento. Tá entendendo? Inclusive, vamos aproveitar para mandar um abraço para o nosso É, amigo Santos, lá do Sindicato Servidor Público de Valinhos, que vem também sendo aguerrido. querido, mas tem de ter força para abrir porta para se conversar. E quem dá a Entendeu? força é o trabalhador. É o trabalhador. Entendeu? Não adianta vir aqui, brigar, xingar. Não é assim que funciona. Nós temos que ver até onde nós podemos. Se até esse momento não foi possível, nós temos de arrumar caminho que é possível. Mas também a gente tem que ver o balanço. Bom, aqui não foi possível, vamos para a Câmara dos Vereadores, conversar com os vereadores para dar o apoio, né? Tudo isso. Mas você vai com como? Quem está por trás de você? Eu vou ter 100 pessoas ou vou ter 1000 pessoas? A negociação ela é completamente diferente se hoje o sindicato representa 100 servidores ou se representa 5 mil servidores, diferença E se a absurda. turma está achando que eu vou radicalizar, eu vou sair do salto para uma negatividade, achando fora da lei, esquece. Eu vou trabalhar em cima da lei. O que pode, pode. O que não pode, não pode. Acabou. Entendeu? Não tem segredo. Se não fosse isso, o prefeito ia chamar para a gente estar discutindo o descongelo. A gente pegar o histórico de 2020 para cá, algumas conquistas, né? Você pega terceiro município, se eu não me engano, do estado a recuperar 100% do período da Lei 173, as progressões que estavam paradas desde 2010 e que eu repito novamente, passou prefeitos, passou presidentes de sindicatos e ninguém teve a condição, eu não vou dizer competência, mas a condição, a expertise de sentar, articular, como foi o caso de agora, que você tem desde 2022 sendo respeitada a Lei 12 e vem se mantendo. Esse mês, se eu não me engano, tem mais um 3% aí de progressão por mérito. Então, o servidor aí de Hortolândia que está nos assistindo, tem alguns que já completaram mais um ciclo e vai receber aí mais 3% de progressão por mérito esse mês. Mas aí você pega, tem que dar os parabéns através do governo, através do Dr. Jode, secretário de Segurança Pública, e através dos nossos diretores, que é o Silas e o Aparecido, que ajudou junto ao Jode essas articulações referente ao plano de carreira da Guarda. Plano de carreira da Guarda. É pioneiro, facilitou, resolveu, fez adequação referente ao trabalhador. Muito se aposentou, já levou com ele a aposentadoria com a mudança, né? Isso é gratificante, entendeu? Sim. E aí entrou os novos que já entram num plano de carreira organizado a casa, tudo certinho. Isso é importante. Falta, às vezes, Bispo, do próprio trabalhador essa organização. A gente enxergar vê, o que é direito e enxergar a conquista. Não, mas, né? mas se organizar, você pega a guarda municipal, a gente percebe que é uma classe mais unida. Você pega outras classes, eu me lembro que não, no começo... Desculpa, pode até ser unida, né? Mas tem que ter quem inicia, quem aponta, quem vai, né? Porque se não tiver o comando, não vai. Aí teve o comando, aí facilitou, aí se une. Sim, não, méritos, lógico, parabenizando aí o Dr. Joldemar, aí, Jolde, que é o secretário de Segurança Pública do município de Hortolândia, mas eu digo porque já houve outras iniciativas do sindicato para a categoria, por exemplo, da educação, e não houve essa resposta do trabalhador para se unir, para se organizar, vir até o sindicato, para se construir um plano de carreira também, para ser proposto um plano de carreira para a educação do município. Falta também essa participação, até para buscar os próprios direitos, né, os próprios interesses, né? Porque se o trabalhador ele soma, é mais fácil você correr atrás, mais fácil você buscar. Quando ele se afasta, realmente torna tudo mais difícil, né? Então, porque muitos professores dão aula em outros lugares e cada lugar é diferente a dinâmica, né?
Tentamos, buscamos, inclusive, lá de Santos, através do Fábio, né, o estatuto, né, para aqui, fazer o plano carreira. E aí marcamos de cada um falar que tinha 300, 200 no grupo, né? Aí reunimos com 3 diretores nossos, que faz parte, né? Veio 7 pessoas para discutir. Aí não, vai com o governo, através lá do secretário que não está presente, se está elaborando. Mas vocês, por isso, vai ficar esperando? Que vocês não discutem vocês, faz a proposta de vocês, na hora que o governo fazer a proposta dele, vocês vai fazer a comparação, né? Se é viável, não é E viável. discute né? ponto a ponto, né? No que diverge. Agora, aí o cara não acredita no movimento, na organização do sindicato, aí vê o sindicato com um patinho feio e tenta fazer as coisas no paralelo. Não vai, gente. Não funciona. Eu não entendo nada desse naipe, mas tem os outros companheiros que entendam. Soma, vamos ver a proposta. É algo já comprovado. Nós já tivemos várias situações, inclusive no município de Hortolândia, que nós vamos tocar nesse assunto agora, que demonstrou que você ir por um caminho solitário lá fora, lá paralelo ao sindicato, não vai funcionar, não vai resolver, até porque a lei não permite. Existe uma lei que determina que o sindicato representa a categoria. Se a categoria quer ser representada, ela precisa participar para poder somar. Ela vai ser representada por quem é sócio. Quem não é sócio não vota. A não ser na última eleição que teve a presença e a participação do não sócio. Mas eu quero falar sobre algo que foi importante, eu acho que foi marcante, que reflete bem essa situação das pessoas que estão fora tentando as coisas no paralelo, né? E o sindicato tentando outra do lado de cá. Recentemente, houve uma discussão muito grande da retirada da cesta básica que o servidor público recebe em Hortolândia, que nós temos muita gente que elogia demais e temos algumas pessoas que criticam. Obviamente, para aqueles que ganham um salário mais alto, como contribui, tem uma contrapartida maior, para eles fica mais pesado, eles normalmente criticam mais do que elogiam, e queriam que o sindicato tirasse a cesta. E eu me lembro bem que você, numa fala sua, acho inclusive na Câmara Municipal, você disse o seguinte: o sindicato trabalha para a coletividade. Eu tenho um cara que ganha muito bem, mas eu tenho muita gente que ganha relativamente pouco. E a cesta para essa pessoa representa realmente o arroz com feijão, o alimento da família durante todo o mês. Em momento algum, nós, sindicato, você falava isso na ocasião, podemos pensar em tirar desse trabalhador o ganha-pão dele, porque ele paga R$5 na cesta. Nós temos que pensar e elaborar um plano e trabalhar junto com o governo no sentido de construir um novo benefício, que é o cartão refeição. E que, a princípio, está-se hoje, agora em Hortolândia, inclusive, se discutindo bastante isso, é pauta para essa database desse ano, e já tem, inclusive, um bom aceite do governo, já uma boa conversa vindo, já desde o ano passado, né, que vem sendo pleiteado isso. Na última assembleia, na última database, o governo já estava verificando a questão do impacto financeiro para poder pensar num valor e propor. Então, esse ano a gente acredita que vai sair. Mas a cesta era algo que alguns queriam tirar no paralelo, sem se preocupar com o todo. Então. Não é de hoje que nós coloca toda a proposta, todas as vezes, toda a database, o cartão. Todas. Não tem uma assembleia que não foi colocada. E o pessoal cobra, realmente. Agora, não tem jeito, gente. A gente tem que parar de ser egoísta, né? Abrir mão de um benefício, garantido porque eu ganho um pouco mais, e ferrar quem ganha 5. Paga R$5 da cesta. Me poupe, né, meu? Eu não quero pegar a cesta, não pego. Mas eu queria um benefício. Vamos trabalhar em cima do outro benefício. Mas prejudicar quem ganha pouco e paga R$5 na cesta? É egoísta. Entendeu? Então isso aí não dá certo. E a lei dá esse direito de não abrir. Você abre mão, e aí? E depois? Sai esse governo, outro governo e fala, não quero dar.
tem direito de cortar. E aí? Então a gente tem que parar com isso. Mas esse ano, quando nós mudamos a database, nós fizemos sem urna. E levamos em todos os departamentos para a turma se manifestar. Sócio e não sócio. Colocando uma televisão de sorteio. Um brinde. Tem gente, tem escola, que nem se manifestou. Não colocou a sua opinião. Tá bom. Não quer Tá nada. ótimo. Tem lugares que colocou lá suas críticas. Mas na apuração a gente vê de fato o que a pessoa quer, que é o cartão. Bacana. Tem gente que colocou o universo de proposta. Legal. É isso que precisa. Essa participação, essa interação, né? Já que não pode, não vem, não é sócio, não vem, colocar uma urna. Então não vem me dizer que não teve a participação do servidor. Está aberto. Quem participou, participou. Quem não participou, beleza. Quem se negou. Tem gente que dava as costas, tirava uma na cara. Eu não estou preocupado com isso. Eu sou servidor, eu tenho uma responsabilidade, vou buscar essa responsabilidade perante o poder público. Como vai ser, não sei, mas vamos. Entendeu? E aí a turma tem que entender que tudo tem orçamento, né? Porque todas as vezes nós participamos das diretrizes orçamentárias, fomos lá, fizemos proposta para colocar na diretriz orçamentária. O servidor tem que Pede ver, emenda. O servidor em si tem que ver essas prerrogativas, né? Ou quando o orçamento vai para a Câmara, falar para o vereador fazer uma emenda que se diz respeito ao trabalhador. É esse momento, depois que passou a diretriz, não tem choro, filho. Aí o governo tem que governar em cima daquilo. Bom, enfim, está feita a proposta e vamos discutir com o governo se tem possibilidade de dar o valor que foi aprovado em assembleia, como vai, mas tem de entender. Isso é proposta, não é obrigação de governo. Vamos ser realistas. Nós temos que ganhar o governo, mostrar para o governo que o servidor está insatisfeito e precisa do benefício. Inclusive, o prefeito Zezé, quando aprovou o Descongela, ele citou a preocupação de estar atendendo às demandas do sindicato, mas fazer essa análise de impacto financeiro, porque ele também entende que essa, como ele diz, né, a empresa Prefeitura Municipal precisa deixar o trabalhador satisfeito, né? Não pode quebrar, mas tem que deixar o trabalhador satisfeito. E, assim, exaltou, inclusive, enalteceu o trabalho do sindicato das conquistas que vêm sendo, né, adquiridas ao longo desse período aí de 2022 para frente. A participação do servidor é a principal ferramenta da entidade sindical para lutar pelo próprio trabalhador, né? E a preocupação com o trabalhador endividado. Sim, comentou. Estamos se discutindo uma alternativa de poder arrumar caminho, de poder ajudar o servidor que está endividado. Porque tem muito servidor refém do sistema econômico. Isso é triste. Agora, qual é o caminho? Que jeito que vai ser? Né? Então, estão buscando essas alternativas para poder ajudar o trabalhador. Você que está nos assistindo, nós estamos entrevistando José Carlos Bispo da Paz, presidente do Sindicato Servidor Público aqui de Hortolândia. Uma boa notícia que é o Descongela para os servidores da educação, servidores que estão em outras áreas que não eram da saúde e da segurança pública, que esses já havia sido descongelado os seus ganhos, mas os demais realmente vinham sofrendo aí com essa perda de direito em função da Lei 173, que foi sancionada agora pelo Lula, e o município de Hortolândia sai na frente aí fazendo o Descongela. Bispo, fazendo de uma maneira resumida nosso bate-papo, você comentou da Lei 12 de 2010, as progressões começaram a ser dadas a partir de 2022, já durante o seu mandato, 12 anos depois que a lei foi feita no município da cidade, graças a uma articulação, graças a essa postura de combativa, mas de sentar à mesa e não ser afoito demais a ponto de perder. Então, foi se construindo essa situação, foi pago em 2022, começou a ser pago as progressões,
segurou a mudança da aposentadoria, que foi um marco importante, garantiu a aposentadoria de centenas de servidores no município. Falou da conquista junto aos servidores, os diretores aqui do sindicato, a participação junto ao Dr. Jolde, pedindo para que o município realmente desse sequência a algo que já estava parado também há alguns anos, que era a progressão da guarda. Falou-se dos aumentos que normalmente foram acima da inflação, pouquinho acima, mas foi acima. Mas teve um ano que o servidor teve que devolver dinheiro. E aí eu me lembro bem que às vezes na rede social as pessoas, principalmente aquelas que têm menor conhecimento, não buscam entendimento do assunto, aí falam às vezes besteira, né? E tem aqueles que realmente são mau caráter e que querem se aproveitar de uma situação para fins políticos. Você pode perceber, quando o cara começa a se destacar muito, batendo, próxima eleição ele é candidato. É sempre assim, né? Ele vira oposição, ele começa a bater para poder, de alguma forma, tentar se beneficiar. É a vantagem individual. Infelizmente, é assim que funciona. Nessa ocasião, muito servidor falou: o sindicato pediu um valor errado no ano da eleição. Vocês são incompetentes. Aí eu te pergunto, bispo, que você é um cara que é entendido nisso, até para responder essas pessoas que na rede social chamaram a administração do sindicato de incompetente, porque um processo para gerar o aumento para o trabalhador, ele é discutido com o jurídico do sindicato. Me corrija se eu estiver errado. Uma vez que a proposta foi aprovada pelo jurídico, ela é levada a uma assembleia de database. Aí na assembleia é aprovado. Aí é mandado para a prefeitura. A prefeitura não pega um documento do sindicato e simplesmente manda para a Câmara aprovar. É passado pelo jurídico também da prefeitura, que analisa os pedidos, analisa o impacto financeiro do município, avalia uma série de coisas, conversa com a administração, negocia as possibilidades e aí sim manda o documento com a proposta já fechada, definida, para a Câmara do Legislativo, que seria a Câmara Municipal, que passa pelo jurídico da Câmara. Estou errado ou não? Certinho. Então, nós temos aqui o jurídico do sindicato, o jurídico da prefeitura e o jurídico da Câmara. 3. E aí encaminha para os vereadores, depois de aprovado por esse jurídico, e aí vota se foi aprovado por unanimidade. Todos os 3 são ruins de serviço? Todos os 3 errou, não? Não, é que todo mundo, tem alguns aí que é iluminado, né? Tem um lá que é iluminado da Câmara, né? Não estou aqui para citar o nome, mas é o iluminado. Ele vai lá pedir um parecer do Ministério Público, né? Se está correto. Poxa vida. Ano eleitoral meteu a caneta, filho. Engraçado que Hortolândia, o Tribunal de Contas apontou, e Campinas, que é do lado, deu, inclusive depois de Hortolândia, e deu um valor acima do de Hortolândia. E através disso, algumas prefeituras saíram prejudicadas também, porque não só foi Hortolândia, né? Mas Hortolândia foi o estupim, né? Mas todas database para trás sempre foi igual. Nunca deu problema. Anos que o sindicato está anos trabalhando. Né? Mas baseado nisso, aconteceu, infelizmente, e às vezes é bom dar uma puxada de orelha, né? Que a gente vê onde está errado, onde pode melhorar. Foi quando sentou, né, com o prefeito, assumiu a responsabilidade junto e tal, e aí fizemos uma proposta de mudança, né? Isso já tinha discutido, e a mudança da database, que aí mudou para março, né? E aí janeiro chama a assembleia e se discute em fevereiro. Só que aí em sequência tem que mudar a lei orgânica, foi através do Edivaldo que fez a proposta e mudou, né? Dando aqui os parabéns para a Câmara e para o vereador Edivaldo. Mudou a lei e aí nós temos que corrigir a Assembleia e corrigir o Estatuto. Foi corrigido, o Zé mandou, corrigiu agora, porque tem que trabalhar casado. Pronto, resolveu o problema. Mas erro não houve. Não houve erro. Né? Aí a prefeitura fez o quê? Pagou. Chegou na database do ano passado, pagou o que estava atrasado. Inclusive, nem recordo mais. O valor parece que foi 4 mais 2, foi 7 alguma coisa. Pouco, né? Pronto, zerou. Tá entendendo?
Isso é compromisso e responsabilidade. Entendeu? Tinha dado, tirou, mas devolveu. Pronto. Bola para frente. Corrigiu a lei, corrigiu agora. Aí, na nossa preocupação, que servidor entra de férias, a maioria é da educação, por isso nós fizemos as urnas antecipado por causa de janeiro, para saber o pensamento do trabalhador com a proposta de encaminhar para a database. Então, nós fizemos isso casado pela responsabilidade, porque quando você chama a Assembleia para janeiro, todo mundo, a maioria está de férias, né? Que é a maioria que eu falo da educação. Por isso nós fizemos a pesquisa de urna, fizemos a Assembleia e agora... Acho que foi a primeira vez, né, Bispo? Que foi a primeira ou segunda vez que teve essas urnas? As urnas é a primeira vez. Mas a pesquisa, no que se diz respeito a cartão, é a segunda vez, entendeu? Fica aí a dica, né? Vamos dizer assim, né? Os ensinamentos aí. Muitas vezes a gente vê o trabalhador sem informação, às vezes falando uma coisa ou outra, e aí realmente cai por terra. Hortolândia passou pelo crivo das 3 entidades, fez o pedido correto, um servidor, acredito que de forma até com muita humildade, quis questionar, talvez não para prejudicar, imagino eu, né? Toda a categoria, inclusive ele, fez com que houvesse essa devolução do dinheiro, mas o sindicato rapidamente agiu também, discutiu. Eu me lembro, inclusive, que você ter comentado, que conversou com todos os pré-candidatos a respeito dessa perda e da importância de recuperar isso o quanto antes. Todos eles entenderam também que houve realmente um desconto indevido. O Tribunal de Contas interpretou como ele achou que deveria interpretar, o que não foi justo. E aí acabou-se que o sindicato, né, buscou a mudança da database, buscou a recuperação desse valor, e de lá para cá a gente tem visto aí as progressões funcionando, a gente tem visto aí os aumentos realmente acontecendo, pelo menos recuperando 100% das perdas do trabalhador durante o período aí. Então eu quero agradecer mais uma vez a presença do Bispo, José Carlos Bispo da Paz, presidente do sindicato aqui de Hortolândia, convidar você, servidor, antes de discutir nas redes sociais, vai fazer uma visita lá para o Bispo, vai bater um papo, vai ver o que pode ser feito, como fazer para a gente poder lutar e garantir os seus direitos. Muitas vezes, abram os olhos, às vezes tem muito lobo vestindo pele de cordeiro, mas não estão pensando na categoria não, estão pensando em si próprios. Muito obrigado, Bispo, até a próxima. Eu agradeço pela oportunidade e eu queria salientar ao trabalhador que no sindicato vem mais não sócio buscar informação e orientação do que o sócio. Mas a gente está aqui para atender todos, nós atendemos independente de sócio ou não sócio. Agora, é importante que eles venham a ficar sócio, porque às vezes ele paga a taxa de banco muito mais e não tem retorno, e o sindicato representa ele. E aí a pessoa, mas o que eu ganho com isso? Mas na discussão é discutido no coletivo. Inclusive, os 9% da taxa de avaliação do trabalhador, progressão por mérito, progressão, né? Por mérito, nós entramos no coletivo, para o sócio e não sócio. E alguns entrou com advogado particular, não soube esperar, né? Vai ter que pagar, se negociar, paga 2 vezes. Paga para o advogado, depois tem de esperar, mas tem que pagar o advogado. Então, por falta de conversa, falta de informação, entendeu? Aí o trabalhador fala, pô, mas o sindicato tem o quê? Tem os benefícios que possa contribuir com ele, que se ele for ver a questão de valores, o que ele paga de contribuição sindical... É tudo. Vai tudo. Hoje você tem plano odontológico, seguro de vida, seguro de carro, tem um monte de benefício. Mas por quê? Acaba facilitando para ele. O que ele paga de R$29 não é nada, porque você tem assessoria jurídica, você tem vários benefícios que possam ajudar. Tem o Clube Santa Clara, que ele pode vir aqui e utilizar o Grupo Santa Clara, porque o sindicato tem 5 títulos ouro, né? Então, há caminhos, tem facilidade nesse sentido, independente de direito, porque o sindicato é o que luta por ele.
É o direito dele através do sindicato, né? Benefício você pode ter um monte de lugar, mas defesa dos seus direitos só tem um, é no Só tem um sindicato. Eu A gente vai- agradeço, obrigado por. Deus abençoe a todos e vamos à Amém. luta. Parabéns, servidores, pelo Descongela. Descongela. E agora, em fevereiro, data base sendo discutida com o governo municipal de Hortolândia. E a gente trará novas notícias aí assim que a gente for tomando conhecimento delas. Parabéns a vocês aí. Tamo junto. Positivo. Positivo, se Deus quiser. Obrigado.